Olá! Agora nós iniciamos a nossa unidade 2. A nossa primeira aula da unidade 2 vai tratar do modelo de demanda e oferta agregada. Esse é o modelo básico da análise macroeconômica. É a partir desse modelo que nós entendemos como se dão as flutuações no produto da economia, ou seja, como o PIB, no caso do Brasil, em determinados anos sobe, em determinados anos desce, e também como os preços variam em momentos que nós temos inflação, em momentos que nós temos deflação. Lembrando que tudo isso é no agregado, certo? Diferente da microeconomia, onde você trata oferta e demanda agregada de um produto específico, certo? Como o tomate na feira, demanda e oferta de um produto, do tomate. Tá? Aqui nós vamos falar de demanda e oferta agregada na economia como um todo, certo? O que nós precisamos saber dessa aula, minha gente? Tá? Primeiro, o que está por trás da curva de demanda agregada e dos eventuais deslocamentos que essa curva pode ter, e da interação dos deslocamentos da demanda agregada com eventuais deslocamentos da oferta agregada, é que nós vamos explicar variações no produto e no nível de preços, certo? Nas nossas próximas aulas, eu diria para você, no restante do nosso curso, nós vamos destrinchar, vamos olhar em detalhe, tanto como a demanda agregada é formada e como as variáveis que a compõem se comportam, como também como a oferta agregada é formada. Vocês vão ver que existe uma riqueza muito grande por trás desse modelo. Riqueza essa que vai nos demandar um nível bastante razoável de estudo, certo? Mas fique comigo aqui que a gente vai destrinchar isso de uma maneira muito tranquila, tá? Então, voltemos lá das informações que a gente viu na nossa aula anterior, certo? Na segunda aula da unidade 1. Lá eu falava da curva de demanda agregada. E lá nós vimos que a demanda agregada é formada, é composta pela demanda das famílias, ou seja, o consumo das unidades familiares, do investimento em bens de capital das empresas, dos gastos do governo e também da demanda originada do setor externo. Evidentemente, deduzindo isso da parcela que as famílias gastam demandando bens importados, certo? Então, olhando para o lado da demanda agregada, nós nos deparamos com esta equação que nós já vimos na aula passada. Ou seja, do ponto de vista da demanda por bens e serviços na economia, ela vem da onde? Do consumo das famílias, do investimento das empresas, dos gastos do governo e da demanda lá de fora do país, que são as nossas exportações. Mas também eu deixo de ter uma parcela da minha demanda no país com as importações. Por isso que a gente sempre considera a diferença entre esses dois aqui, entre o X e o M, entre as exportações e as importações. Essa diferença tem um nome, são as exportações líquidas, ou o saldo da balança comercial, ok? Muito bem. Essa demanda, ela existe, A demanda agregada representa o gasto total com a compra de bens e serviços da economia a um determinado nível de preço, certo? É evidente que se o nível de preço da economia subir, como nós sabemos, o consumo das famílias fica mais difícil. Os investimentos, os gastos do governo também vão ficar mais complicados. Tá? Vamos olhar, então, como essa demanda se relaciona com cada nível de preço, certo? E aí, como você poderia certamente desconfiar, tá? Aqui eu vou ter, primeiro vamos explicar com bastante calma estes gráficos. A gente vai ver na sequência que a estratégia de olhar para gráficos e deslocamentos de retas é uma estratégia bastante conveniente para nos ajudar a visualizar aquilo que acontece na economia. Então vocês vão passar a entender como um macroeconomista pensa quando ele vai fazer análise de um determinado fenômeno econômico. Então repare, este meu gráfico aqui do nosso modelo de oferta e demanda agregada tem aqui nesse eixo o nível de preços, o nível geral de preços da economia, medido por um determinado índice de inflação. E aqui eu tenho o nível de produto da economia, certo? O PIB, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, uma curva de demanda agregada. Como a gente já pode imaginar, tá? Quanto menor o nível de preços, maior é a demanda agregada, certo?
isso fica claro, né? Quanto menor nível de preços, maior a capacidade de consumo das empresas, das famílias, por exemplo. Maior a possibilidade das empresas investirem, porque também, assim como para as famílias ficaria mais barato comprar bens e serviços finais, para as empresas também é mais barato comprar os equipamentos, insumos que elas necessitam para produzir. Tá? Insumos não, né? Porque insumos não são investimentos, né? São bens de capital. Insumos vão entrar no lado da oferta. Tá? Então aqui eu tenho uma determinada demanda agregada, certo? Se houver qualquer aumento na demanda agregada, qual é o efeito disso na economia? Se a demanda agregada aumentar, o que vai acontecer? Tá? Para que eu entenda o que vai acontecer, eu preciso ter uma interação da demanda agregada com a oferta agregada, que é esta outra curva aqui, tá? Em formato de um L invertido, certo? O que essa oferta agregada me diz? Ela é a soma de tudo aquilo que é produzido na economia, em termos de bens e serviços, tá? Evidente, para um determinado período de tempo, tá? Por que essa curva tem este formato? Imagine esta situação, tá? Se eu estou num nível de produto de PIB muito baixo, o que representa um nível de PIB muito baixo, gente? Representa um nível de consumo muito baixo, um nível de investimento muito baixo, gastos governamentais muito baixos, baixas exportações e certamente também baixas importações. Se a demanda agregada na economia é baixa, as empresas não estão, por exemplo, utilizando toda a sua capacidade de produção. Existe uma certa capacidade ociosa. A força de trabalho também, evidentemente, não vai estar toda empregada. Existe um determinado nível de desemprego. Então, se a demanda, por um acaso, aumentar, isso vai fazer com que as empresas tenham condições de aumentar a produção para responder a esse aumento de demanda, sem necessariamente precisar mexer em preços, porque elas têm capacidade ociosa e a força de trabalho que porventura elas precisem contratar para aumentar a produção não vai ser feita a um salário maior, na medida que eu tenho um determinado nível de desemprego. Então não há uma pressão sobre os preços quando existe um aumento de demanda agregada, quando a renda está muito baixa, certo? Então, é isso que acontece. Aqui você tem a explicação mais em detalhe disso. O formato da curva de oferta agregada pode ser representado a partir de 3 comportamentos distintos. Primeiro, a questão da capacidade ociosa. Com a elevação da demanda agregada, a produção aumenta, né? Via utilização de recursos ociosos e os preços não vão ser pressionados, como eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, essa situação na qual a demanda aumenta e a oferta aumenta sem pressionar preços é o que a gente chama de uma situação keynesiana. Vocês lembram que eu falei para vocês que boa parte do desenvolvimento da macroeconomia se deu a partir da década de 30, ou seja, um momento importante foi lá? Lá havia a crise de 29. Então, uma das coisas que Keynes naquele tempo sugeriu, lá em 1930, foi que os gastos governamentais aumentassem para fazer com que a economia voltasse a se oxigenar e saísse da depressão. Por que não havia preocupação, por exemplo, com inflação naquele período? Porque como as empresas estavam trabalhando com uma capacidade ociosa muito grande, havia muita gente desempregada, se o governo movimentasse a economia novamente, essas pessoas poderiam ser empregadas pelas empresas que poderiam aumentar a sua produção sem precisar aumentar preço, porque o custo da mão de obra não iria aumentar, por exemplo, certo? Então, aí você poderia fazer com que o produto da economia aumentasse sem eu causar inflação, certo? Também pode acontecer o seguinte, por mais que a economia esteja aquecida, ainda há alguns setores que não estão completamente, não estão utilizando a totalidade da sua capacidade instalada. Então aí eu passo a estar nessa situação intermediária aqui, onde eu tenho uma curva de oferta agregada que ela é inclinada para cá, a gente chama de positivamente inclinada. Então quando a economia está saindo de uma situação onde ela tem uma folga grande na produção, para uma situação que essa folga deixa de existir em determinados setores. E aqui, finalmente, isso é teórico, né, gente? Quando eu chego numa situação de pleno emprego, todo e qualquer aumento da demanda agregada vai se refletir simplesmente num aumento de preços na economia. E por que isso acontece?
Porque as empresas já estão operando a plena capacidade, certo? Não há mais mão de obra a ser contratada. Nessa situação teórica, toda e qualquer pessoa disposta a trabalhar já está devidamente empregada. E se a demanda aumentar, aí vai entrar em funcionamento aquele mecanismo de preços. Numa economia de mercado, os preços atuam como um mecanismo racionador, certo? Vamos pensar para um produto só para você entender a ideia para a economia como um todo, tá? Se eu chego na feira de manhã, né, e por alguma razão eu quero comprar maçãs, mas todas as pessoas que estão na feira querem comprar maçãs, o que muito rapidamente o vendedor vai perceber? Que está se formando uma fila para lá, ele tem uma determinada quantidade de maçãs para vender, ele começa a aumentar o preço. E à medida que o preço vai aumentando, potenciais consumidores das maçãs vão saindo do mercado. Vão olhar assim, poxa, isso aqui está caro para mim, não queria comprar maçã, mas não tenho como, o preço está muito alto, eu deixo de demandar. E aí ele vai vender maçãs a um preço mais elevado para aquelas pessoas que estejam dispostas a pagar esse preço mais elevado. Ou seja, houve um aumento da demanda, não houve um aumento da oferta, porque a quantidade de maçãs que ele tinha era aquela ali. Como é que a gente resolveu isso? Ninguém saiu no tapa para comprar as maçãs, né? Isso foi resolvido via mecanismo de preços. A mesma situação se você observar a economia no seu agregado, certo? Se a demanda em geral da economia, lembra que a demanda é formada por consumo das famílias, investimento, compras do governo e balança comercial, aumentar e a economia estiver com capacidade ociosa, esse aumento da demanda pode ser respondido com o aumento da produção sem precisar aumentar preços. Mas na medida que já está todo mundo empregado, na medida que as empresas não têm mais capacidade ociosa para usar, todo e qualquer aumento de demanda vai se transformar num aumento de preços. Não há como aumentar a oferta, logo os preços em geral da economia vão aumentar. E aí eu chego nessa situação aqui, onde a curva de oferta agregada é completamente vertical. Então eu saio de uma situação onde ela é horizontal, aqui ela é positivamente inclinada, certo? Inclinada aqui, né, para a direita, ou para a minha direita, e depois ela passa a ser completamente vertical, certo? Aí é o que a gente chama de uma situação de pleno emprego, ou de uma situação clássica, certo? Os economistas antes de Keynes achavam que a economia naturalmente tenderia a essa situação de pleno emprego. E nessa situação de pleno emprego, a gente vai ver, sobraria muito pouco espaço para o governo atuar na economia, tá? Muito bem. Então aqui nós temos a nossa curva de oferta agregada. Quando eu junto demanda e oferta agregada, como eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho um modelo que explica para mim, tá, o que vai acontecer se houver um aumento, um deslocamento da demanda agregada, a depender do nível de oferta agregada onde eu estou, se isso vai ser uma determinada política que vai contribuir para aumentar a renda, ou se vai ser uma política que só vai contribuir para aumentar os preços, tá? Lembre que em cada pontinho aqui, né, onde estou marcando aqui com o mouse, onde há uma interseção de demanda e oferta, tá? A economia estaria numa situação de equilíbrio, certo? Como é que eu saio desse equilíbrio para cá? Deslocando a curva de demanda agregada. O que foi o resultado desse deslocamento da demanda agregada? Simplesmente um aumento aqui na renda. O nível de preço permaneceu constante. Já aqui, se há um aumento na demanda agregada, o produto não aumentou, o PIB da economia, a renda não aumentou, só aumentaram os preços, certo? A essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, tudo bem, professor, entendi o seguinte, eu trabalho em macroeconomia com um modelo de oferta e demanda agregada que vai me dizer em qual nível de produto a economia vai se estabilizar e com qual nível de preços. Você está me mostrando aqui que há deslocamentos da curva de demanda agregada, e esses deslocamentos podem representar aumento de produto sem aumentar preço, aumento de preço e sem aumentar produto, ou se eu estiver aqui numa situação intermediária, eu posso aumentar produto e preço, deslocando a curva de demanda agregada. Mas da onde é que vem esse deslocamento? Tá? O que é que faz com que a curva de demanda agregada se mova? Tá? Bom, meus queridos, é exatamente isso que nós vamos começar a estudar nas próximas aulas, tá? O que é que move a curva de demanda agregada, né? Aqui para minha direita, né? Ou como é que a curva de demanda agregada se retrai caminhando para a esquerda e qual é o reflexo disso então no produto da economia, ou seja, se a economia vai passar a crescer mais, crescer menos, entrar numa recessão, entrar num período de expansão, né? Porque a recessão e expansão
nada mais é do que a gente comparar em 2 instantes do tempo o nosso PIB, certo? Então, quando a economia cresce, quando ela deixa de crescer, tá? Quando há alguma variação aqui no nosso esquema, na demanda agregada, mas também pode haver variações na oferta agregada. Então, a interação dessas duas curvas vai dizer para mim como a economia vai se comportar. E como é que eu sei que determinadas políticas do governo vão ter a capacidade de alterar essas curvas aqui, tá? Eu sei disso porque eu vou começar com vocês na próxima aula a olhar em detalhe o que forma, não só o que forma a demanda agregada, porque isso nós já sabemos, né, que são gastos de consumo, investimento, gastos do governo e as exportações menos as importações, mas qual é o comportamento do consumo, como se comporta o investimento, como se comportam as compras do governo. E se a gente entender isso, a gente já começa a entender quais são os mecanismos que a economia utiliza, né, e como é que funciona esses deslocamentos de demanda agregada, para explicar para nós períodos de maior crescimento da economia, períodos de menor crescimento da economia, períodos de maior inflação e períodos de menor inflação, certo? E é isso que a gente vai fazer nas aulas seguintes, ok? Vejo vocês lá.